é um vídeo da atualidade, onde muitas pessoas estão à procura da verdade, estão à procura do conhecimento verdadeiro. Fiz uma pergunta a um bispo dos Andes sobre o dízimo. Jesus deu dízimo? Pedro, João, Tiago e André eram pescadores, deram o dízimo. Você vai ler a lei de Moisés, dízimo era só para os agricultores, para quem trabalhava no campo, quem tinha ovelhas. Não vemos uma passagem sequer que fala de pescadores ou de serviço braçal, sendo que Jesus, ele era carpinteiro. Será que Jesus não deu o dízimo? Fica evidente o que a lei não pede, não será feito, porque o que não está na lei não é um preceito. Mas havia um imposto de Moisés para todo homem acima dos 20 anos de idade. E isso todo judeu tinha que pagar ao templo. Esse imposto era para as reformas no templo. Mas fora isso, ofertas eram dadas. Mas o principal, o dízimo, ele é importante, mesmo sendo da antiga aliança e mesmo não tendo provas bíblicas que o Messias deu dízimo. Que em Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos, aparentemente ali não vemos informação deles darem dízimo, e sim ofertas. O que fazer? Continuar dizimando? O que a Bíblia nos instrui? Ao pensar nessas coisas que eu havia perguntado ao bispo, Deus me trouxe uma palavra e eu quero compartilhar com você. Esse vídeo não é para desanimar você a ser um dizimista, mas para que você entenda que o dízimo é o mínimo que uma pessoa que serve a Deus pode fazer. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Esse é um texto áureo, um texto que fala do sofrimento do Messias. Não há nenhuma prova que o Messias deu dízimo, mas ele deu algo muito mais importante, que os 10% não é nada perto do que ele fez. Vamos ao texto. Isaías 53, capítulo 10. Todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cristo não deu apenas um dízimo, ele deu uma oferta que você nunca, com dinheiro nenhum, poderia pagá-la. Cristo deu a oferta das ofertas, dízimo dos dízimos. Tudo que Cristo fez é superior ao nosso entendimento. A oferta que Cristo deu na cruz do Calvário, entregando a vida, é superior a esses 10% que ficamos com medo de dar e não dar, discutindo se damos ou não damos. Você não poderia nunca fazer o que Cristo fez. Mas Pedro, Tiago, João e André, eles eram pescadores.
não vemos um preceito bíblico que fala que pescador dava dízimo. Mas você sabe o final dos apóstolos? Qual foi? A Bíblia diz que Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser morto por Herodes. Pedro morreu de cabeça para baixo em uma cruz. André foi morto, só João. Mas João, mesmo assim, passou dificuldades. Foi preso, ficou na ilha chamada Patmos. Sofreu. Domiciano, diz a história, lançou João dentro de um latão de óleo quente e saiu ileso. Morreu em Éfeso com a idade de 100 anos. Mas esses 4, eu estou falando só dos 4, porque eram pescadores. Eles deram uma oferta, que é a própria vida pelo Evangelho. Então pare de ficar reclamando do que você faz pelo Evangelho. E eu agora estou dizendo, e afirmo, dízimo é da antiga aliança, mas usar o dízimo como modelo para a nova aliança é o mínimo que nós podemos fazer. Porque a oferta que Cristo deu vale muito mais que comida perecível, papel, dinheiro. A oferta dele é superior a isso. Então, se você é um cristão que serve a Deus de todo o coração, o mínimo que você consegue fazer é dar para a obra do Senhor, distribuir aos pobres. Isso é o mínimo que nós, como servos de Deus, podemos fazer. Cristo deu uma oferta que os 6 bilhões de seres humanos se juntassem todo o dinheiro, não pagaria. Então, contribua com a obra do Senhor. Dízimo é o mínimo que você pode fazer. Mas veja onde você está dando dízimo. Veja se esse dízimo está tendo finalidade, porque ele precisa ser usado corretamente. Não sou a favor do uso indevido do dízimo. Sou a favor que ele seja usado com os princípios bíblicos, porque é assim que deve se agir a igreja do Deus vivo. Felipe Cunha, falando novamente sobre a verdade. Verdade ao qual deve doer em alguns, mas é bíblico. Para memorizar, dízimo é o mínimo que um cristão salvo pode fazer. Contribua, mas faça tudo para a honra e glória do nosso Deus. A oferta que Cristo pagou, você não poderia pagar. Então faça o mínimo, mas não dê para esses cães gulosos que estão aí fora. Dê um lugar que Deus te mostre, que seja um lugar santo, com pessoas bem intencionadas a fazer a obra de Deus. Felipe Cunha, novamente, de frente com a verdade que liberta. Shalom, Adonai.